Amém. Boa noite, Igreja Viva do Senhor. Eu quero agradecer a vocês que se encontram presentes aqui neste lugar. Agradecer a você que nos assiste do outro lado aí pela live. Amém. Que o que você veio buscar hoje aqui, você vai receber. Porque Deus já está nesse lugar. Os anjos do Senhor já estão nesse lugar. Amém. E a você que está distante nos assistindo, receba, porque você também vai ser abençoado aí neste lugar, em nome de Jesus. Com muita alegria no coração, que eu sei que é o que nós estamos sentindo agora. Após esse louvor abençoado, vamos receber nosso pregador da noite, Ronaldo Júnior, amém? Boa noite, igreja amada, paz seja convosco, amém? Boa noite você, que é a igreja que está aí nos lares, onde quer que você esteja, paz seja contigo. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Nós estamos aqui no templo do Senhor, amém? Na casa de oração. Você que não pôde vir hoje, saiba que as portas estão abertas, aleluia? Glória a Deus. Hoje nós estamos no segundo dia da campanha A Marca do Cordeiro. Nós tivemos culto hoje pela manhã, às 7 horas, e agora nós estamos tendo culto presencial a partir de hoje, e nós teremos no decorrer da semana. Então, programe-se, venha aqui receber essa bênção. Você que não pode devido à distância, mas Deus está indo aí abençoar a tua casa também, tá certo? Segundo dia da campanha, a marca do Cordeiro. A marca maravilhosa que Deus manifestou no mundo através do seu Filho amado Jesus Cristo, amém? Nós recebemos a bênção do primeiro dia e hoje a palavra do Senhor diz que as obras do Senhor, elas são crescentes, amém? Deus, ele sempre vai apresentando, vai enriquecendo, vai deixando o melhor para o final. Então não perca. Começou domingo passado, vai até domingo de Páscoa, domingo que vem, tá certo? Nós estamos aqui na IEQ, na cidade Nova 8, Tabulé 47, número 91, município de Ananindeua, estado do Pará, Brasil. Deus abençoe você, amém? Você que está aqui na casa do Senhor, nessa casa de oração abençoada, abra sua Bíblia. Abra a Sagrada Escritura, você que está aí na sua casa também, lá no Evangelho segundo São João. O Evangelho segundo São João, no capítulo 1, no verso 29, e depois nós vamos ver o verso 36, amém? João, capítulo 1, verso 29. Lá no Novo Testamento, o Evangelho segundo João, você vai encontrar logo no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, chega em João, amém? Capítulo 1, versículo 29. O tema desta noite é o sangue, a marca do Cordeiro de Deus. Amém? O sangue, a marca do Cordeiro de Deus. Aleluia. João, capítulo 1, versículo 29. O Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim a palavra do nosso Deus. Amém? O título está, O Cordeiro de Deus. Diz assim, no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse, aí está o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Amém? Espírito de Deus, em nome de Cristo Jesus, Senhor, fala aos nossos corações, nesta noite tão abençoada, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que assim como em João Batista, Senhor, diminua e tu cresça, e a tua glória, ó Cordeiro Santo de Deus, que tira os pecados do mundo e se manifeste, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Podemos assentar, querido. João capítulo 1, verso 29. João Batista era um homem cheio da presença do Espírito Santo de Deus, e ele era um arauto. O que é um arauto? É um mensageiro de um rei que está por vir. Quando um rei se deslocava de um local para outro, ele mandava à frente dele uma pessoa que ia anunciar que esse rei estava chegando naquele lugar. E aqui estava João Batista. Foi apelidado de Batista porque ele começou a batizar as pessoas, a fazer um ritual que não existia no povo judaico. Ele estava na beira do Rio Jordão, estava do outro lado do Rio Jordão, em Betânia, e ele estava discursando, estava batizando as pessoas, o batismo da remissão de pecados. Ele estava dizendo para as pessoas, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos dos seus pecados e se voltem para Deus, porque Deus está mandando o seu maravilhoso presente para a terra.
E naquele dia, lá em Betânia, do outro lado do Rio Jordão, João estava acabando de batizar algumas pessoas, quando de repente ele avistou de longe, diga de longe, ao longe ele avistou Jesus, o Filho de Deus. Ele não sabia quem era ele, mas o Espírito Santo disse a João Batista: João, quando o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo vir a você, eu vou te dizer que é ele. Quando João Batista olhou para aquele homem e disse: é ele, olhem para ele, ouçam, olha o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João Batista estava usando uma figura de linguagem chamada metáfora, amém? O que é uma metáfora? É a transferência de nome de uma coisa para outra, que é possível estabelecer uma relação de comparação. Porque o povo judeu sabia que ano a ano estava chegando o período da Páscoa, ano a ano eles imolavam um cordeiro como sacrifício perfeito para tirar os pecados do povo. Eles sabiam que aquilo era uma simbologia, era uma representatividade, era um ritual que foi deixado desde o Egito, através de Moisés, o libertador do povo. Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 3, diz que eles tinham que matar um cordeiro, um carneirinho perfeito, sem mancha, sem mácula, e tinham que imolar aquele cordeiro, ou seja, degolá-lo, tirar o sangue dele e espargir, ou seja, passar no umbral da porta. Porque naquela noite, o anjo da morte ia passar por todo o Egito, e todo primogênito de homens e animais iriam morrer. A única casa que eles iam passar por cima, o anjo da morte, era a casa que tivesse a marca do sangue. A marca do sangue de Cristo Jesus. Mas naquela época, antes de Jesus ter vindo à terra como homem, era a marca de um cordeiro que estava simbolizando. Então, na mente do povo judeu, existia o quê? Existia uma promessa, diga uma promessa, que viria um Salvador. E naquele dia, exatamente naquele dia que João Batista estava batizando, o Espírito disse para ele: ei, João, presta atenção, o Cordeiro de Deus está vindo. Quando ele olhou para Jesus, ele gritou para todas as pessoas. Vamos ler novamente João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? João estava anunciando que a missão dele estava prestes a acabar e o Cordeiro de Deus havia chegado para anunciar as boas novas da salvação. João trouxe a memória através de uma metáfora, de uma comparação para o povo judaico, que lá estava o Cordeiro de Deus, que assim como no passado, assim como ano a ano, na Páscoa, na festa principal do judeu, que a palavra Páscoa significa passagem, passar por cima. Então, naquela época, lá no livro de Êxodo, diz que o povo estava escravizado, estava escravizado, estava com medo, estava debaixo do jugo de Satanás, que simbolizava o faraó. O faraó estava aprisionando eles. O faraó tinha muitos 400 anos. Eles estavam aprisionados. Mas o poder de Deus jamais deixa de operar. Lá no Egito, há muitos séculos antes, Deus mandou Moisés espargir o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aqueles cordeiros não tiravam os pecados do mundo, eles apenas encobriam os pecados porque eram animais. Mas o sangue, que simboliza a vida, estava sendo passado por alguém. Era uma substituição. Alguém que tinha que morrer para que fosse pago o preço da condenação. Naquele dia, estava vindo o sacrifício perfeito. O Deus homem estava se revelando. O Deus homem foi até João Batista. Diz que Jesus, ele se batizou. Ele foi batizado nas águas por João Batista, porque ele precisava cumprir a vontade do seu Pai. Jesus veio à terra única e exclusivamente para cumprir a vontade de Deus. Eu quero dizer a você esta noite, que a vontade de Deus é que o amor dele por você e por mim seja espargido no coração de cada um de nós, na nossa casa, que este corpo é a casa do Espírito, do nosso Espírito,
que a nossa alma está escondida aqui, mas um dia que vai voltar para Deus. Ali João estava simbolizando através da comparação da metáfora com o cordeiro que eles ano a ano, inclusive naqueles anos, iam fazer de novo, mas que depois que o único, perfeito, maravilhoso cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo fosse espargido sangue santo. Ei, igreja, ei, você que está me escutando, o sangue de Cristo foi derramado por mim e por você, amém? Você tem uma marca de segurança, de proteção, de vida na tua casa, na tua família, quando você crê e você diz: Senhor, Deus Todo-Poderoso, me marca com este sangue. Este sangue tem poder para desfazer todas as obras do mal. Todas as 10 pragas do Egito, todas as pragas que vieram depois. Quando você está debaixo da marca do sangue de Cristo Jesus, o mal não pode adentrar, porque ele tem que cair em nome do Senhor dos Exércitos. Cristo Jesus, o Filho de Deus. Cristo Jesus, aleluia, glórias a Deus. Estava se cumprindo a promessa que havia muitos profetas, haviam profetizados, inclusive Isaías. Se você quiser ler depois, lá em Isaías capítulo 1, versículo 18, diz que Isaías capítulo 1, 18, estava um diálogo de Deus para com os homens. Isaías capítulo 1, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: o Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho, diga vermelho, manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Aleluia! Isaías capítulo 53, verso 4 ao verso 7, diz assim a promessa do Senhor. Aqui está o versículo, aqui está o capítulo, que é considerado o capítulo de mais expressão do amor de Deus e também da violência que Deus permitiu e quis que o seu filho passasse por causa de mim e por causa de você. Deus, ele te ama tanto que ele não poupou o melhor que ele tinha, o seu único filho fiel, santo, justo e verdadeiro. Deus estava cumprindo a promessa que ele havia feito a um casal que havia pecado, a Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Eva pecaram, Deus começou a decretar a consequência do pecado, da rebelião deles, que é a morte. Deus disse para Adão que ele ia passar, disse para Eva o que ela ia passar, e disse para a serpente, e disse lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15, a palavra do Senhor é maravilhosa, quando o Senhor prometeu, no início da criação ele já disse, no início da criação ele prometeu, ele disse: olha, serpente, a tua descendência terá inimizade com a descendência da mulher. A descendência da mulher será picada no calcanhar, ela será ferida por ti, mas tu terás a cabeça esmagada por ela. Jesus de Nazaré esmagou a cabeça de Satanás na cruz. A cruz está vazia. A cruz está vazia. Você pode ver a simbologia aqui nessa cruz. Aqui nessa cruz está com o manto vermelho simbolizando o sangue. Aqui nessa cruz está essa luminária significando como se fosse o nascimento de Jesus. No Natal nós festejamos o nascimento, mas nós devemos festejar mais ainda na Páscoa a grande obra de salvação, a morte de Cristo Jesus. O sangue de Cristo não perdeu a validade. Querido, não há mal que resista ao nome de Jesus. Não há enfermidade, não há pandemia, não há vírus, não há praga que possa resistir ao poder do Filho de Deus. O sangue de Cristo é a nossa garantia da vitória. A igreja tem uma autoridade, a autoridade dada pelo próprio Deus. Cristo diz que no meu nome vocês pisariam cabeça de serpente e escorpiões. Na autoridade do Cristo de Deus, nenhuma poderosa força do mal resistiria ao nome de Cristo Jesus, através do sangue que está na minha e na tua vida. Eu estou aqui com uma camisa de cor branca, estou aqui com uma gravata de cor vermelha. É impossível que o vermelho lave o branco, mas o vermelho de sangue de Cristo Jesus, ele lava todos os pecados e nos deixa mais branco do que a lã, mais branco do que a pura neve. Há uma canção que diz: alvo mais que a neve,
alvo mais que a neve, se o teu sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia! Esse sangue nos lava, querido. O sangue de Cristo nos libertou de todas as armadilhas de Satanás. O sangue de Cristo Jesus é a poderosa mensagem, a marca do Cordeiro de Deus. Aqui a palavra é bem clara. O sacrifício na cruz do Cordeiro Pascual pagou o preço do pecado e da rebelião. Ele nos remiu, diga remiu. Remiu significa ele nos perdoou. E ele deu a propiciação, diga propiciação. Propiciação é a satisfação, é o preço da justiça de Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça. Ele botou o amor dele na cruz, mas ele botou também a justiça dele na cruz. Que justiça é essa, irmão? Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos, diga todos, pecaram e afastados foram da glória de Deus, da graça de Deus. Mas Deus provou, diga provou, o seu amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido no meu e no teu lugar, ainda nós sermos pecadores, mesmo ainda nós temos em pecado, Ele morreu em nosso lugar. Por isso que quando nós vamos a Ele de todo o coração, nós nos convertemos a Ele, nós nos voltamos para Ele de todo o coração, nós nos prostramos diante dEle, dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados. Deus, Ele lava-nos com o sangue do Cordeiro, Ele arranca, não importa o nível de pecado que você cometeu, se você vir a Cristo Jesus, Ele te inocenta. Mais do que isso, Ele te justifica. Ele te coloca uma veste de justiça, o que é que quando Deus olha para nós, Ele não olha mais somente nós, Ele olha o sangue de Cristo Jesus por nós. Ele diz: lá está o meu filho, que pela fé também se tornou meu filho, minha filha, pelo sangue de Cristo Jesus. É escrito nos céus, no registro dos céus, com o sangue de Cristo Jesus, o meu e o teu nome. E você que está me ouvindo aí pela primeira vez, foi por você que Ele também pagou este preço. A mensagem de salvação é esta: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse a vida eterna. Você que está aqui esta noite, se você quiser esse passo de fé, é por você que Cristo morreu, é por toda a humanidade que Cristo morreu. Você que está aí me ouvindo, Cristo morreu por você. Abra o seu coração, se prostre diante dele e diga: Senhor, eu creio no meu coração que Tu és o único Salvador, que eu não posso chegar a Deus sozinho, eu preciso de Ti, e creio também que eu preciso da Tua graça. Aqui, lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo também diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele arrancou de nós a morte, lançou sobre Ele e tirou dele a sua vida e colocou em nós. Você é mais do que vencedor. Você é muito rico, porque você tem a eternidade dentro do seu coração. Por isso que o apóstolo João disse: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Cristo Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Salvador. É maravilhoso, querido. Isaías capítulo 53, verso do 4 ao 7 diz assim: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se havia perdido, cada um de nós seguiu o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu povo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente calado, e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando corta a sua lã. Foi preso, condenado e velado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do seu povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido nenhum pecado, nem tivesse tido uma mentira. O Senhor Deus diz: eis
que eu quis maltratar Jesus, quis fazer ele sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício perfeito para tirar os pecados de toda a humanidade. E por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Aleluia, glória a Deus. Cristo cumpriu a vontade do Pai. Você não segue qualquer um, você segue o Filho de Deus. Você não está lavado com qualquer coisa, as marcas do sangue de Jesus estão na tua vida. Você é filha de Deus, Ele apagou os teus pecados e jogou na cruz. O mesmo evangelista João, lá em João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, depois nós vamos 1 João, capítulo 1, versículo 2. Lá no final da Bíblia, por causa do tempo, você lê depois na sua casa. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porém, se vivemos na luz, como Ele está na luz, estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo pecado. 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz assim: e é por causa do meio próprio, é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Aleluia! Cristo Jesus pagou o preço. Você está liberto pelo sangue de Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, para nós encerrarmos. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reinos do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Ele nos ama e por sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Aleluia! Jesus pagou o preço. A palavra o sangue vem registrada na Bíblia 460 vezes no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus fala 14 vezes o sangue. Mesmo que Jesus tivesse falado apenas uma vez, querido, o poder da palavra de Deus continua a operar no universo. Até hoje o sangue de Cristo te liberta. O sangue de Jesus te transforma. O sangue de Jesus te dá a vitória. Lembre-se disso. Há poder no sangue de Cristo Jesus. Teu sangue leva-nos além. Aleluia. Glória a Deus. O poder do sangue de Cristo Jesus está registrado nas canções. É poderosa e maravilhosa essa mensagem, querido. Não despreze essa oportunidade. Se hoje à noite você ouviu esse sangue, renda-se a Cristo Jesus, porque Ele tem uma nova história para você. O Grupo Formosa, um músico antigo, ele diz que Ele se rasgou pelo nosso sangue. Ele derramou o seu sangue por nossa vida. Ele nos aspergiu com o seu sangue. Nós o reputávamos por aflito, ferida de Deus. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fique em pé em nome de Cristo Jesus. Nós vamos agora orar. Nós vamos agora declarar. Nós vamos pedir agora que você que está aí na sua casa, que está com a sua família, conecte-se agora mais ainda diante de Deus. Nós vamos citar os nomes de oração. Nós vamos pedir que o obreiro de Ney venha aqui. Nós vamos distribuir esses copos com essa quantidade de vinho, suco da uva que simboliza o sangue de Cristo Jesus. Levante, por favor. Nós vamos consagrar aqui. Você aí na tua casa, se você não tiver, pega um pouco com água. Você vai consagrar, vai dizer: Senhor, assim como naquele dia em Caná da Galileia, Tu transformaste, Senhor, aquela água em vinho, que simboliza a transformação que Deus faz com o homem. O homem não tinha gosto no pecado, não tinha cor, não tinha sabor, não tinha cheiro. Jesus deu a sua cor maravilhosa, uma cor perceptível, porque o vermelho é bem perceptível. De longe você vê uma mancha vermelha no local. O cheiro do suco de uva, que é muito cheiroso, e um gosto maravilhoso, que é da presença de Deus, que é da purificação, que é da limpeza.
Ednei vai distribuir os copos e nós vamos orar agora neste momento. Enquanto ele distribui, eu vou estar dizendo os nomes das pessoas que estão no nível de oração que foram colocadas nas lives esta noite. Nilda pede oração pela família e por todos os vizinhos. Elza Jesus pede oração pelo pastor José Luiz e família Albuquerque de Jesus. Oração pelas famílias Matos, Coimbra, Almeida, Moraes e Nascimento. Felipe Joia pede oração por toda a sua família. Iraci Pantoja pede oração por toda a sua família. Gleison Cardoso pede oração. Érica Cristina Cardoso, Lucas Faraco, Dr. Paulo Sérgio Priante, Criciúma Marciel, oração pelos pastores Osvaldo e Elza de Jesus, nossos pastores titulares. Oração por todo o grupo missionário da IEQ Cidade Nova 8. Oração pela irmã Rosilane, pede oração pela filha Josane. Oração por todos vocês que estão aí agora nos ouvindo. Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus, Pai, através do sangue que nos purifica, o sangue que nos libertou, através do sacrifício perfeito, do Cordeiro Pascual, do Cordeiro morto que tira os pecados do mundo, do Cordeiro que lava os nossos pecados, nos deixa mais branco do que a lã, mais limpo do que a pura neve. Em nome de Cristo Jesus agora, Pai, estende as tuas mãos sobre cada uma dessas pessoas, marca com o teu sangue, Senhor, pela intercessão deste homem dessa manhã, que é teu filho, Senhor, que está colocando o seu filho, sua irmã, seus amigos, seus parentes, na oração, debaixo da tua graça, da tua proteção. Pelo sangue de Cristo Jesus, Senhor, nós decretamos a vitória. Decretamos, Senhor Deus, que a tua mão poderosa seja estendida agora, meu Pai. Ah, Deus, tu nos ouve, tu nos olha pela através maravilhosa graça da cobertura do sangue de Cristo Jesus. O sangue que repreende a enfermidade. No sangue de Cristo Jesus nós ordenamos que todo espírito de enfermidade, em cada canto, Senhor, do nosso município, em cada canto do estado do Pará, no Brasil e no mundo, saia toda maldição, toda peste, toda praga, volte para o abismo e não esteja mais neste lugar. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Nós vamos agora beber. Está consagrado este recipiente com este suco que simboliza o sangue. Há poder no sangue de Jesus. A campanha marca do sangue do Cordeiro de Deus vai cobrir a tua casa e a tua família com esta promessa de vitória. Aleluia. Você que colocou aí o copo com água, beba na sua casa também. Nós vamos daqui a pouco, já está encerrando. Vamos fazer a oração pelos municípios. Você que tenha colocar alguém. Logo depois nós vamos fazer o corredor dos milagres, tá certo? Vamos estender este manto e vamos fazer o corredor, tá certo? Mas antes disso, você se prepare agora para esse momento maravilhoso também, que é o momento do ofertório. Você que vai dizimar, você que vai ofertar, você que vai apresentar diante do Senhor, você que nada tem, mas tem fé para levantar as suas mãos. Levante as suas mãos agora aí onde que você esteja. Talvez você esteja desempregado, faça uma aliança com Deus. Existia um homem que estava no meio de um deserto e só tinha uma pedra como um travesseiro. E ele disse: Deus, se tu fores comigo e me abençoares de tudo que tu colocares na minha mão, eu vou consagrar a ti a 10ª parte disso. Aquele homem se chamava Jacó e foi um homem muito abençoado. Tenha pela tua fé, deixa Deus agir. Você que está aqui, que vai consagrar dízimo e oferta, vem aqui à frente diante do altar do Senhor. Você que vai consagrar a oferta da estoleta, o propósito daqueles 10 meses, colocando diante do teu altar. Deus está aqui neste momento. Deus, em nome de Cristo Jesus, nós consagramos, ó Pai, esta oferta de amor do teu povo, Senhor, que consagra diante do teu altar. Consagramos, Senhor, os dízimos. Consagramos as ofertas especiais, Pai. Consagramos a oferta, Senhor, do propósito da estoleta. Consagramos, ó Deus, esta oferta que este homem, essa mulher, Senhor, talvez seja a única moeda que ele tenha, mas teve fé para fazer contigo, Senhor, uma prova. E a tua palavra diz: fazei prova de mim, se eu não abrir a janela dos céus, não é uma bênção sem medida. Pai, essa pessoa onde quer que ela esteja na sua casa, Senhor, mas teve fé para levantar as mãos, Senhor. Tu sonda e conhece a situação que essa pessoa se encontra. Deus, abre a janela dos céus agora, meu Pai, pela fé que ela deposita no sangue de Cristo Jesus.
que ocorra um milagre, Senhor. Ocorra, Senhor, abertura de portas, Pai. Essa pessoa que está num leito de hospital, numa UTI, em nome de Jesus, receba a marca do poderoso sangue de Cristo Jesus na tua vida. Venha receber o milagre da restituição, da cura, da libertação. Em nome de Cristo Jesus, nós consagramos essas ofertas, Pai. Desde já te agradecemos. Amém e amém. Amém, querido? Abençoado, abençoado. Cante o louvor que está tocando. Te abençoou, abençoado, abençoado. Diga abençoado, eu sou abençoado, abençoado. O Senhor te abençoou, o Senhor te abençoou, abençoado, abençoado. Para encerrar, diga abençoado eu sou.